Bom, seguindo aqui a política externa do Brasil durante o segundo reinado, que foi caracterizado por esses conflitos intensos na Bacia Platina, o mais importante deles foi a Guerra do Paraguai, que acontece entre 1864 e 1870. Né? O cerne da questão aqui da Guerra do Paraguai nos remete a uma disputa imperialista entre Brasil e Paraguai pela Bacia Platina, ou seja, aconteceu essa guerra porque Brasil e Paraguai disputavam a liderança, a hegemonia geopolítica daquela região. Ok? Vamos entender um pouquinho como que era o Paraguai naquele momento. Né? O Paraguai vivia sob um regime ditatorial, inclusive vivia nesse regime ditatorial desde a independência, né? Ou seja, desde a independência que foi estabelecida aí, que foi liderada por um cara chamado Gaspar Francia, né? O Paraguai vivia esse regime ditatorial, não havia uma democracia ali, e se comparado com os outros países dali da América Latina, o Paraguai vivia uma relativa estabilidade econômica. Né? Ou seja, se comparado com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, ele vivia essa relativa estabilidade econômica. Por quê? Porque o Paraguai não tinha dívida externa, tinha uma boa distribuição de renda. Né? O Gaspar Francia, citado há pouco, conseguiu confiscar parte significativa dos latifúndios do Paraguai e transformar esses latifúndios em terras coletivas, as chamadas Haciendas del Estado, né? Em que os trabalhadores podiam trabalhar lá e tirar seu sustento. Ou seja, não havia desemprego e nem uma exploração do trabalho de forma pragmática, como havia no Brasil. Lembrando que estamos comparando com o Brasil, com o Uruguai e com a Argentina. Né? Havia um parque industrial significativo, nacional, né, em crescimento, havia uma boa produção de alimentos, ou seja, não havia fome no Paraguai, poucos analfabetos, né, havia um projeto de educação interessante lá e um bom aparato militar, né, através da compra de armamentos franceses principalmente. Tudo isso se comparado ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina, ok? Agora, havia também uma série de limitações, né? Por exemplo, o Paraguai tinha uma limitação populacional, não tinha tanta gente assim. Né? Tinha uma quantidade de gente vivendo lá pequena, tinha poucas terras férteis, ou seja, não tinha produção suficiente para uma grande exportação. Né? Tinha apenas uma ferrovia e não tinha passagem para o mar, ou seja, era um país sem porto. E como resolver essas limitações? Essas limitações todas seriam resolvidas a partir de um projeto de expansão territorial. Ou seja, há aqui no Paraguai um projeto de se construir o Grande Paraguai. O presidente Solano Lopes veio com essa proposta de se construir o Grande Paraguai, expandir territorialmente para resolver essas limitações que o Paraguai tinha. Ok? O estopim da Guerra do Paraguai, né, que também está relacionado a esse projeto expansionista do Paraguai, na verdade está lá no Uruguai. Uruguai de 1864, governado pelo presidente Aguirre. O Partido Blanco volta ao poder com o presidente Aguirre. E a gente sabe, né, que o Partido Blanco não era do agrado do Brasil. Né? O Brasil era aliado do Partido Colorado lá do Uruguai, não do Partido Blanco. Né? E o Uruguai vivia, né, uma guerra civil em que o presidente Aguirre sofria, né, um violento ataque de um grande proprietário de terra e militar, um cara chamado Venâncio Flores, ali no Uruguai, que por sua vez tinha um amplo apoio dos brasileiros do Rio Grande do Sul. Aproximadamente 50% das tropas do Flores era formada por brasileiros gaúchos. Não é? E dentro desse cenário de guerra civil no Uruguai, os países vão se manifestar. Os países platinos vão se manifestar. Por exemplo, o Paraguai se manifesta neutro. Ele deixa claro, né? Sou neutro e além de ser neutro, ou seja, não vou me meter nisso aqui, eu exijo a neutralidade de todos os países. Ora, quando o Paraguai exige neutralidade de todos os países, em verdade, ele já está exercendo uma postura imperialista naquela região. Era evidente que o Brasil era contrário à presença do Aguirre, até mesmo porque o Flores era apoiado por gaúchos, por brasileiros. Né? Era evidente que o Brasil não iria se apresentar como neutro dentro dessa questão. E o Paraguai já estava buscando as suas justificativas, buscando uma desculpa para entrar numa guerra com o Brasil e colocar em prática o seu projeto expansionista. A Argentina declarou não se declarou neutra, mas
apoiou veladamente o Flores, ou seja, não vai ajudar militarmente, mas deixa claro que prefere, né, a presença do Flores no Uruguai. Então, dentro dessas manifestações, o que fica claro? Que o Paraguai já está exercendo uma postura imperialista na região. Ou seja, ele já está buscando o conflito com o Brasil. E o Brasil vai se manifestar com relação ao Uruguai. E justamente na hora que ele se manifesta neutro. Né? Todo mundo ficou chocado com isso. Era evidente que o Brasil iria se manifestar a favor do Flores. Mas não, ele se manifestou de maneira neutra. Né? Ou seja, por que ele fez isso? Na verdade, o Brasil já estava programando uma reunião secreta, que ficou conhecido como Reunião de Puntas del Rosário. Nessa reunião a gente teve a participação do Brasil, da Argentina e do Uruguai, do Venâncio Flores, onde eles construíram uma tríplice aliança. Secretamente criaram uma aliança contra o Paraguai. Para a Argentina era interessante destruir o Paraguai, porque havia uma disputa de terras no norte da Argentina. Para o Uruguai era interessante porque ele subiria ao poder, no caso o Flores. E para o Brasil ele conseguiria então conquistar a tão sonhada hegemonia regional da Bacia Platina. E essa tríplice aliança foi apoiada financeiramente pela Inglaterra. E assim, então, o Brasil abandona depois essa aliança, abandona a neutralidade e declara apoio claro ao Venâncio Flores. Não só isso, invade o Uruguai, derruba o Aguirre, coloca no poder o Flores, o que faz com que o Paraguai declare guerra ao Brasil. É o início da Guerra do Paraguai. Esse foi o estopim. Agora, colocando aqui um quadro bastante importante do Vítor Meireles, né, a Batalha Naval de Riachuelo, onde ele mostra aqui, né, essa batalha naval, e foi nessa batalha naval, que acontece em 1865, que a Tríplice Aliança começa a fechar, né, os caminhos dentro dos rios platinos. Né, o que vai, né, esse bloqueio dos rios platinos vai levar o Paraguai à derrota daqui a pouco, a 5 anos. Né, a Marinha se destacou bastante aqui, as batalhas navais foram as mais importantes na Guerra do Paraguai. Né, tanto que tem o destaque aí do almirante Tamandaré como o grande chefe da Marinha brasileira, na mesma proporção que o Duque de Caxias era o chefe do exército brasileiro aqui. Ok? O Brasil e a Tríplice Aliança venceram esse conflito e nós vamos ter as consequências desse conflito. Quais foram as consequências da vitória brasileira? Primeiro, um aumento significativo da dívida externa do Brasil. Nós pegamos muito dinheiro emprestado com a Inglaterra para comprar armas, para financiar essa guerra. Consolidação do domínio inglês na região, porque há uma destruição generalizada dos países e um gasto muito grande. E quem vai exercer a liderança geopolítica não vai ser nem Brasil e nem Paraguai, vai acabar sendo a Inglaterra mesmo. Né? E nós temos uma importante consequência que vai ser a organização, o fortalecimento e a politização do exército, né, que volta da Guerra do Paraguai muito mais forte. Para vocês terem uma ideia, especula-se que o exército entrou com 20 mil soldados na Guerra do Paraguai e saiu com mais de 200 mil. Né? E ele volta da Guerra do Paraguai reivindicando poder, a abolição da escravatura e a república. Tanto o poder quanto a abolição da escravatura reivindicados pelo exército era negado pela monarquia e, portanto, os militares, os oficiais, viam na proclamação da república um atalho para chegarem ao poder, para terem aquilo que desejavam. Okay? E uma última consequência foi a destruição da economia paraguaia, que nunca mais vai se recuperar. A Guerra do Paraguai e suas consequências marcam um importante momento da história do Brasil, onde a monarquia inicia um processo de decadência e a república, pelas mãos dos militares do exército e também dos cafeicultores de São Paulo, começa a aparecer como o grande futuro do Brasil.